Nosso grande e último capítulo, com o nosso Robbie dizendo: "E aí, Taylor, você vê, né? Nós estamos tão ansiosos para apertar o futuro. Estamos esperançosos em viver como uma espécie inteira em extinção." E a Taylor fica desesperada: "Por favor, não machuque ela." Então ele solta a menina e falava: "Vai lá, você tem uma missão a cumprir. Você é uma de nós, faça o que você foi feita para fazer." Aí a Taylor fala: "Não faz isso, eu te amo, nós somos sua família, que não sei o que." Então aqui ele revela o verdadeiro nome dela, Elena, dizendo que ela era uma das maravilhas criada por Salt. Ele dizia que ela devia aprender a lição, assim como todos os outros aprendem. A lição começa com não precipitação, não desespero e não piedade, algo que ele teve que aprender com seu irmão de consideração nas folgas, dizendo que esse foi o resumo de sua juventude. Enquanto isso, Bailey e o restante estavam se divertindo à beça com a invasão. A cena volta para os dois, e Taylor dizia aqui que ela leu um pouco do diário do Salt, dizendo que a conquista como um todo não fazia parte do plano. E ele se impressionava, dizendo: "Olha só, você entendeu." Robbie revelava que a infecção Crossed nunca duraria 100 anos. Exatamente por isso que Salt criou esses experimentos de Crosseds inteligentes, porque dessa forma eles poderiam se autopreservar. Propagando a sua infecção/linhagem era o melhor jeito disso nunca acabar. E finalmente Taylor questiona: "Mas o que diabos o Robbie queria com isso?" Mas ele responde que não tem certeza, talvez união, junção. Então ele se abaixa e perguntava qual é o nome dela. Mas Taylor responde que eles não deram um nome a ela. Aí do nada, por um milagre divino, o Musta acorda e dizia: "Meu amor, vem cá, querida, vem aqui." E mesmo ele correndo o risco de se infectar, ele dizia que queria abraçá-la uma última vez, e que depois disso, ela devia se afastar. E aí ele fica infectado, rapaz, pois é. Então eles entram em uma briga corporal, Robbie lhe dá um pipoco na cabeça e Musta passa a faca no pescoço dele. Nessa confusão até a menininha aparece e ajuda o pai dela. Então Robbie, em seus últimos momentos, por conveniência do roteiro, ele dizia: "Taylor, você precisa me ouvir, Taylor. Escute com muita atenção." Ele revelava, por algum motivo, que Bashful esmagou Sneezy, porque ele não era confiável e não queria ficar parado. Então, ele exterminou 50 pessoas em Bonetown, nas colinas. Aqui começa um show de exposição. Robbie dizia que ele enfrentou alguns infectados, deixando os verdadeiros para trás, os verdadeiros no caso, os não pensantes. Robbie dizia que ele e o Crossed do capítulo anterior tiveram a missão de reunir fiéis, pois o plano visava uma fusão. "Nós ouvimos tudo pela rádio, enviamos sinais, fizemos isso por anos." E aí Taylor descobre a origem dos estalos. Então, mesmo enfraquecido, ele continua: "Eu estive te vigiando por muito tempo. Aqueles lampejos, eu enlouqueci por eles. As pessoas acreditavam em você. Você é a esperança deste ano." E aqui acontece a conclusão do personagem. Ele literalmente diz: "Você venceu, Taylor. Você nos venceu." Este era o trágico fim do Robbie. Rest in peace, brother. Após isso, várias pessoas falavam no rádio ao mesmo tempo, dizendo que caíram na armadilha dos Crossed. Outros diziam que os não infectados não eram guerreiros. E assim por diante, até Taylor finalmente dizer: "Calem a boca. Todos vocês calem a boca." Então Taylor começa a transmitir e dava o maior caô da sua vida, dizendo que na verdade haviam Crosseds escondidos nos bunkers, onde não estavam lá para protegê-los, mas sim para mantê-los. Bailey ouvia essa mensagem, e o Bailey dizia: "Essa mulher tá ficando louca. Ela acha que eu sou idiota." Então Steely falava no lugar dele, ameaçando, dizendo que Bailey disse para ajeitar a sua postura, caso contrário a coisa ficaria feia. No entanto, ela dizia: Onway, você está me ouvindo?" "É o seu pai. Nós mentimos." Mas quando ele pedia para que desligasse, o próprio Onway dizia: "Não se atreva, seu merda." Então ela continua dizendo que ele não era um voluntário. Ele se sacrificou por ele para que pudesse escapar. E Taylor dizia que ela e os outros o entregaram, o usaram, e por fim, ele morreu os odiando, e desde então, vem mentindo para ele todo santo dia. Ela também acrescenta que Bailey matou seu pai para garantir a coordenação. Então, sem querer papo, o Onway vai lá e dá um chute no Bailey, derrubando o homem do cavalo, assim tendo uma vingança, entre aspas, né?
Então Taylor coloca sua roupa de proteção, assim se preparando para partir. Mas a menina se mostrava incomodada com isso, falando que queria ver o seu rosto. E ela dizia, tá bom, tudo bem, querida. Então, assim confiando em sua filha, ela dizia, vamos, querida, e não olhe para trás. No entanto, ela pergunta, mas mãe, você não quer o seu diário? Lembra do caô da Taylor? Então, o Bailey acreditou. Eles chegavam com toda a sua rapaziada, acreditando que os Crossed restantes estariam ali. Então eles abrem a porta do bunker e estranhamente sai uma neblina. Coincidentemente se deparando com uma máquina de fazer neblina. E de repente, uma mão ativava um mecanismo, fazendo com que alguns Crosseds pequeninos caiam na máquina, acontecendo com eles o mesmo processo de fazer carne moída. E aí a máquina de neblina explode, liberando aquela fumaceira, bicho. O pessoal da comunicação começava a ouvir umas vozes muito estranhas que falavam um monte de baboseiras e atrocidades. E aí Ma aparecia do nada e falava, Taylor, você tá aí? E Ma perguntava o que estava acontecendo. Então por fim ela responde, não, desculpe Ma, paz para todos, mas não. Então ela ia embora de Murfreesboro com sua filha, onde a mesma dizia em seu monólogo, dizendo que neste dia chorou pela primeira vez. E sua mãe dizia seu nome pela primeira vez, Now, onde ela havia gostado muito desse nome. E acabava com todo mundo transformado em Crossed, tacando o terror em tudo que é lugar. Assim acabando com a nossa história.